A cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, foi protagonista no dia 20 de janeiro de 1996 de um incidente que comoveu o país e que chamou a atenção das entidades ufológicas internacionais. Varginha, o Roswell brasileiro. Liliane Fátima da Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria, de 14, e sua amiga Cátia Andrade de Xavier, de 22, voltavam do trabalho por um caminho deserto perto de um bairro da periferia da cidade, quando de repente encontraram uma criatura não humana. Foi dia 20 de janeiro, mas entre 3h30 e 4 horas da tarde. Aí a gente estava passando no Jardim Andere, foi num sábado. No dia que a gente viu, a gente estava ajudando uma moça a mudar, que ela ia mudar, né? E aí a gente terminou de ajudar ela e estava descendo. Só que a gente ia descer por um caminho completamente diferente, não era por esse caminho. E avistamos uma criatura num trilho aberto, assim, não tinha muito mato não, sabe? Normal, um trilho normal. Aí a gente avistou uma criatura bem estranha, bem horrorosa, né? Vou colocar assim, horrível. Na hora que eu olhei assim pra baixo, uma coisa me chamou a atenção. Que eu olhei aquela pele marrom, escura, tipo que estava assim, suando ou muito oleosa. Eu vi os olhos, né, que era vermelho, grande, vi a pele marrom, umas veias assim, no ombro, no braço. De altura devia ter mais ou menos 1,5 metros, mais ou menos, estava agachado, só tirando a base. Os 3 chifres na cabeça, as veias no pescoço, até o braço, agachado com a mão no meio da perna. Pessoal, agora o que é? Eu imaginei tanta coisa que hoje, se eu for pensar pra parar e pensar, eu não sei o que é. Na hora que eu olhei aquilo, levei aquele susto e saí correndo, e gritando. Ele olhou pra nós, não teve nenhum tipo de agressão com a gente, nem nada. Não botou a mão, não levantou do lugar, nada. Eu senti muito medo, assim, não saía grito, não saía nada. Mas eu senti que ela estava apavorada, que ela olhou assim pra mim, assim. Como eu olhei pra ela, o medo que eu tava, acho que ela tava em dobro. Ela tava assim, como se fosse assim, o ar daqui fazendo mal pra ela. Na hora que eu vi, nossa, eu senti muito medo, fiquei apavorada. Mas assim, olhando assim, parecia que ele tava triste, assim. Do mesmo jeito que eu senti medo dele, ele deve ter sentido medo da gente, lógico, né? Depois de mais ou menos uma meia hora, no máximo uma meia hora, eu fui de carro até no local para ver o que é realmente, que coisa mais horrível que elas tinham visto, para deixá-las tão abaladas daquele jeito. E lá no local eu não encontrei nada, só encontrei pegada desse bicho que elas viram lá. E um cheiro muito horrível que ficou mais ou menos uns 3 dias no meu nariz, um cheiro, uma coisa esquisita. As garotas falam em público. Elas se acostumaram, desde o início, a receber a imprensa e a divulgação nos meios da própria ufologia. Por quê? Porque nem sequer sabiam o que haviam avistado. Tal era a singeleza na época da sua própria modéstia cultural, nós podemos dizer. Mesmo porque elas jamais afirmaram que viram um ET, um extraterrestre. Nunca o fizeram. E que eu saiba, ainda não fazem no presente momento. Eu sei que o que eu vi
o que eu passei, não desejo para ninguém, porque é difícil. É difícil porque eram muitas pessoas vindo atrás da gente, era, assim, muitos jornalistas, era televisão, passei, assim, um mau pedaço. Não tem mais sossego, não tem mais liberdade, entendeu? Que eu acho que é o principal que a pessoa tem que ter, liberdade na vida, ter paz, né? A gente não tem isso mais. As meninas não tiveram mais sossego e até para conseguir serviço, para sair, para passear, ninguém dava mais sossego, ninguém dava mais paz. As pessoas são muito ignorantes. Muitas pessoas falaram que elas inventaram isso tudo para poder ganhar dinheiro. Para elas aquilo era algo ruim, elas chamavam de provavelmente um capeta, algo ligado aos princípios ou crenças religiosas e supersticiosas que todas as pessoas têm. Eu acho que essa naturalidade foi que lhes permitiu não ter nenhum receio de verem o seu nome e a sua imagem manchada. Onde elas iam para passear, era aquela molação, o pessoal insultando, outras falaram que ela se usava droga, outras falaram que ela estava louca. Houve muito comentário, de todas as partes houve comentário. Houve um reflexo direto sobre as garotas, socialmente, após elas terem divulgado o seu avistamento. Elas são pessoas modestas que moram numa casa também extremamente singela, como você pôde observar. Essas pessoas, na época, estudavam o 2º grau ainda e saíram gritando, e as pessoas não compreenderam o quanto tinham sido sinceras em terem avistado algo que não compreendiam. Apenas isso. Elas não tinham nenhuma intenção, ao que tudo indica, de afrontar nenhuma convicção das pessoas. A minha versão sempre foi essa e sempre vai ser. Sempre vai ser essa. Eu não tenho pra que mentir. Então as pessoas não acreditam na gente. O pessoal acha que a gente tá fazendo isso aqui pra aparecer na televisão, pra ganhar. O quê? Isso eu tenho certeza absoluta, que eu confio nelas. Elas são umas meninas muito religiosas, eu não ia inventar, criar uma coisa na cabeça. Só eu sei o que eu passei com elas. Para elas dormir, precisou tomar calmante muito tempo. Uns tempos para cá que deu uma acalmada, mas toca no assunto, elas ficam tudo nervosas de novo. Minha vida mudou, assim, mudou muito, porque agora se eu saio, para onde eu vou, todo mundo me conhece, e tem gente que quer saber. Sim, tem muita gente que chega interessado no assunto, agora tem muita gente que chega com brincadeiras, ação. As nossas testemunhas têm sofrido vários tipos de problemas, principalmente a ridicularização. As 3 garotas passaram a ser assediadas na cidade por pessoas com deboches, gritando o nome delas, gritando a expressão ET. E, principalmente, elas foram, sem dúvida alguma, discriminadas, tanto na escola onde estudavam, quanto, inclusive, em uma instituição religiosa que frequentavam. Você sabe, né, Nícia? E quando elas chegaram, estava multidão de gente, porque era dia, não sei do que lá, que tinha uma festa na igreja. Aí o padre viu ela sentada, as 4 filhas. Viraram e falou assim: vocês vieram para assistir a missa ou para ver o ET de Varginha? Aí todo mundo olhou e começou a rir. As pessoas não estão preparadas para ter maturidade suficiente. E nem respeitar outro ser humano, quando esse ser humano diz ter avistado simplesmente algo que ele nem compreende. Os ufólogos Ubirajara Franco Rodrigues e Vitório Pacatini acreditaram nas garotas e começaram a investigar o caso, que posteriormente seria a história ufológica do Brasil e do mundo. Antes da pesquisa de Varginha, a ufologia brasileira desenvolvia atividades normais. Por acaso, o Brasil tem uma incidência enorme de objetos voadores não identificados. Então, a ufologia brasileira trabalhava normalmente. Mas, a partir do caso Varginha, a ufologia brasileira se uniu. O Brasil é muito grande. Pesquisadores do Brasil inteiro vieram dar o apoio. Tiveram a oportunidade de ouvir de mim os elementos principais dessa pesquisa, conhecer as testemunhas principais e puderam, sem dúvida alguma, identificar que realmente criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente, portanto extraterrestres,
foram capturadas no sul de Minas. Isso uniu a ufologia brasileira, estamos todos em busca da verdade. O caso Varginha significa para a ufologia brasileira mundial um verdadeiro divisor de águas. Nós podemos dizer que há ufologia antes e a ufologia posterior ao caso Varginha. Stanton Friedman foi o primeiro cientista não militar a investigar o caso Roswell e levá-lo ao conhecimento público. Hoje em dia, é considerado um dos melhores e mais importantes investigadores do assunto dos extraterrestres nos Estados Unidos. É um caso muito impressionante, embora o caso do Roswell brasileiro eu não conheça. Uma coisa que está faltando é o testemunho de um militar de alto escalão. Antes disso, não irão avançar no assunto. Roswell é o caso número 1 do mundo. Por quê? Porque nós temos dezenas de testemunhas militares que depuseram toda a verdade, vieram a público após terem ido para a reserva, dizendo que de fato tudo havia ocorrido. No caso Varginha, infelizmente nós ainda não estamos em condições de divulgar quais são as nossas testemunhas sigilosas, civis ou militares. Nós diríamos então que de uma forma bem distante e modesta, o caso Varginha seria facilmente classificado com o número 2 em todo o mundo. As investigações dos ufólogos da região de Minas Gerais alertaram o resto da comunidade ufológica brasileira. Hoje em dia, o caso Varginha é acompanhado por ufólogos do mundo inteiro.